A Segunda Guerra Mundial não começou apenas em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia sob ordens de Adolf Hitler. Ela começou muito antes, nos escombros da Primeira Guerra Mundial, nas cláusulas punitivas do Tratado de Versalhes, na humilhação econômica e militar imposta à Alemanha, e no ressentimento coletivo que se espalhou pela sociedade alemã durante a década de 1920. A hiperinflação devastou economias familiares. A instabilidade política corroeu a confiança na democracia e a crise de 1929 aprofundou o desespero. Foi nesse ambiente que o discurso radical encontrou terreno fértil. O nacionalismo extremo prometia restauração, força e revanche. A guerra não foi um acidente repentino, mas o resultado de anos de tensão acumulada, ideologias expansionistas e falhas diplomáticas que alimentaram um conflito que já estava sendo preparado antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler e rapidamente transformou a estrutura política alemã em uma ditadura totalitária. O incêndio do Reichstag serviu como pretexto para eliminar liberdades civis, dissolver partidos e consolidar o poder nas mãos do Partido Nazista. O Estado passou a controlar imprensa, educação e cultura, moldando uma geração inteira sob princípios raciais e militaristas. O rearmamento começou em segredo e depois de forma aberta, violando acordos internacionais. A remilitarização da Renânia, a anexação da Áustria e a ocupação dos Sudetos ocorreram sob a hesitação das potências europeias que acreditavam poder conter a escalada por meio de concessões. Essa política de apaziguamento apenas fortaleceu a máquina de guerra alemã. A Europa assistia, dividida entre medo e ilusão, enquanto o continente caminhava lentamente para um confronto inevitável. A invasão da Polônia foi executada com uma combinação de forças blindadas, infantaria motorizada e ataques aéreos coordenados, estratégia que ficou conhecida como Blitzkrieg. Em poucas semanas, o território polonês foi esmagado e dividido entre a Alemanha e União Soviética, que haviam assinado um pacto de não agressão. Reino Unido e França declararam guerra, mas a reação inicial foi limitada. Em 1940, a ofensiva alemã voltou-se para o oeste, derrubando rapidamente Dinamarca, Noruega, Bélgica e Holanda. A França caiu em semanas e Paris foi ocupada. O continente europeu parecia sucumbir diante da eficiência militar alemã. Apenas o Reino Unido resistiu sob a liderança de Winston Churchill, que rejeitou negociações e preparou o país para suportar bombardeios intensos e prolongados. Enquanto a Europa enfrentava a ofensiva alemã, o Japão expandia sua influência na Ásia, já envolvido em guerra contra a China desde 1937. A Itália fascista, sob comando de Benito Mussolini, buscava consolidar um império no Mediterrâneo e no norte da África. O conflito deixou de ser restrito ao continente europeu e assumiu dimensões globais. Em junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética, rompendo o pacto anterior. Milhões de soldados atravessaram fronteiras orientais, abrindo a maior frente terrestre da história. Poucos meses depois, o ataque japonês a Pearl Harbor levou os Estados Unidos a entrarem oficialmente na guerra, alterando de forma decisiva o equilíbrio de forças. A invasão da União Soviética revelou-se brutal e extensa. Inicialmente, as forças alemãs avançaram rapidamente, cercando exércitos inteiros e capturando vastos territórios. No entanto, a resistência soviética se reorganizou sob a liderança de Joseph Stalin, que mobilizou recursos humanos e industriais em escala massiva. Cidades como Leningrado suportaram cercos devastadores, enquanto Moscou resistiu ao avanço final antes do inverno. O clima rigoroso e as longas linhas de suprimento enfraqueceram as tropas alemãs. O fronte oriental transformou-se em uma guerra de desgaste brutal, com perdas humanas em números jamais vistos até então. A dimensão ideológica do conflito
marcada por perseguições e massacres sistemáticos, tornou essa frente ainda mais implacável. Em 1942 e 1943, batalhas decisivas alteraram o rumo da guerra. Em Stalingrado, as forças soviéticas cercaram e forçaram a rendição de um exército alemão inteiro, simbolizando o início do recuo nazista no leste. No Pacífico, a Batalha de Midway reduziu drasticamente a capacidade ofensiva japonesa. No norte da África, as forças do eixo foram derrotadas, abrindo caminho para a invasão da Itália. A entrada industrial dos Estados Unidos produziu navios, aviões e armamentos em escala inédita, abastecendo frentes múltiplas. O equilíbrio militar passou gradualmente para os aliados, que começaram a planejar o retorno ao continente europeu ocupado. Em 6 de junho de 1944, os aliados iniciaram a invasão da Normandia, conhecida como Operation Overlord. Foi a maior operação anfíbia da história. Tropas desembarcaram sob intenso fogo defensivo, estabelecendo uma cabeça de ponte que permitiu o avanço progressivo pela França. Paris foi libertada meses depois, e as forças aliadas avançaram rumo à Alemanha. Ao mesmo tempo, o Exército Vermelho pressionava pelo leste, comprimindo o território alemão entre duas frentes poderosas. O regime nazista começava a ruir sob pressão militar constante e bombardeios estratégicos que devastavam cidades industriais. No início de 1945, Berlim estava cercada. As forças soviéticas avançavam bairro por bairro, enquanto o comando alemão enfrentava a escassez de recursos e homens. Hitler permaneceu em um bunker subterrâneo, isolado da realidade militar que se desintegrava ao redor. Em abril, sua morte simbolizou o fim do regime que havia iniciado o conflito. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a rendição incondicional. A guerra na Europa estava encerrada, mas o conflito no Pacífico ainda exigiria um desfecho definitivo. No verão de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, marcando a primeira e única utilização de armas nucleares em combate. A destruição foi imediata e massiva, acelerando a decisão japonesa de se render. Em 2 de setembro de 1945, a rendição foi formalizada a bordo de um navio de guerra americano, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. O conflito havia mobilizado continentes inteiros e provocado devastação humana e material em escala global. Ao final da guerra, mais de 60 milhões de pessoas estavam mortas. Cidades estavam reduzidas a ruínas e fronteiras foram redesenhadas. A criação da Organização das Nações Unidas buscou evitar novos conflitos globais, mas rapidamente o mundo foi dividido entre duas superpotências emergentes, iniciando a Guerra Fria. A Europa foi reconstruída sob influência política e econômica externa, enquanto julgamentos internacionais tentaram estabelecer responsabilidades pelos crimes cometidos. A Segunda Guerra Mundial redefiniu relações internacionais, tecnologia militar e estruturas geopolíticas. Tudo começou em decisões políticas, ressentimentos históricos e ambições expansionistas que, ignoradas ou subestimadas, culminaram no maior conflito armado da história humana.